Olá, Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. E que Deus abençoe muito você neste sábado maravilhoso, que você tenha momentos muito agradáveis com a sua família, uma programação deliciosa com seus, e que você possa ver a glória de Deus, que Ele te ajude a fazer escolhas corretas. Deus tem nos dado essa palavra, sabe? Diga a este povo, assim diz o Senhor: ponho diante de vocês o caminho da vida e o caminho da morte. Que Ele nos ajude. Essa é a minha oração. Que possamos ter lucidez, discernimento, sabedoria, para escolher sempre o caminho da vida, que é o caminho da fé na palavra de Deus, da obediência, do alinhamento com o Senhor. As pessoas que obedecem a Deus, que dão ouvidos à voz de Deus, elas estão escolhendo o caminho da vida, o caminho da paz, o caminho da alegria, do sossego, do descanso. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os humildes. Porque Deus resiste aos soberbos, o insolente, o arrogante, o desdém, o presunçoso, o prepotente. Deus se opõe e frustra e derrota-os, mas dá graça, favor, bênção aos humildes. Ler uma escritura como essa e saber que a minha frustração não tem nada a ver com a minha vida profissional, nem com meu cônjuge, nem com meu filho, tem a ver com a minha condição espiritual. Se eu estou caminhando vivendo de forma orgulhosa, arrogante, eu vou atrair para mim frustração e oposição do próprio Deus. O próprio Deus vai se opor a mim, vai me frustrar. E eu vou ver derrota. Mas o contrário vai acontecer na vida daquele que é humilde. Deus vai chegar com favor, com graça. Porque é isso que o humilde recebe. Favor, graça, bênção. Os humildes, ele exalta e traz os que pranteiam ao lugar de segurança. Ele frustra os planos dos astutos, para que fracassem as mãos deles. Não tem que explicar nada aqui. Ele exalta altamente aqueles que são humildes. E ele levanta para a segurança os que choram. Ele frustra as maquinações e esquemas dos astutos, de modo que suas mãos não podem, de modo que suas mãos não podem, de modo que suas mãos não podem alcançar o sucesso. A pessoa tenta, eu quero pegar ela chega perto, ela sente o cheiro da bênção e ela não consegue pegar. Por quê? Por conta do orgulho. Porque Deus frustra, se opõe e derrota os orgulhosos, os arrogantes. A Bíblia diz que antes da queda vem o orgulho. Antes da queda vem o orgulho. Antes da desgraça vem o orgulho. Ele frustra as maquinações e esquemas dos astutos, de modo que suas mãos não podem alcançar o sucesso ou conseguir qualquer coisa de duração que vale a pena.
Quer dizer, a pessoa não alcança sucesso e nada dura. Não fica nas mãos dela. Não permanece. Ela enxuga gelo. Ela enxuga gelo. Ela não sai do lugar. Deus não vai deixar morrer de fome uma alma honesta, mas Ele frustra o apetite dos ímpios. Quem relaxa em seu trabalho é irmão do que o destrói. O relaxado é irmão daquele que é um destruidor. Aquele que é fraco e negligente na sua obra é irmão do que é destruidor. E aquele que não usa seus esforços para curar a si mesmo, não aos outros, não, é irmão do que comete suicídio. Não tem nem o que explicar aqui. Quer dizer, anda de mãos dadas. O nome do Senhor é uma torre forte. Os justos correm para ela e estão seguros. Os justos correm para essa torre forte e lá estão seguros. Está pegando fogo no mundo e a pessoa está em Gósen. Gósen quer dizer uma região fértil, onde José colocou a família dele. A pessoa está... Fora está um caos, lá dentro tem segurança, tem paz. Porque Deus é a nossa torre forte. O nome do Senhor é uma torre forte. Os justos correm para ela e estão seguros. A riqueza dos ricos é a sua cidade fortificada. Eles a imaginam como um muro que é impossível de escalar. Para a gente, para aqueles que creem, eu creio. A minha segurança não é outra coisa no seu Senhor, mas para algumas pessoas segurança é o dinheiro. Por você ver que quando a pessoa perde o emprego, o dinheiro, aquela posição, alguns até tiram a própria vida. Porque aquela era a segurança. Então a riqueza dos ricos é a sua cidade forte. Para ele é a sua cidade forte, não o Senhor que é a torre forte. Eles a imaginam como um muro que é impossível de escalar, mas é possível escalar. Só o Senhor, essa torre forte que não. Antes da sua queda, o coração do homem se envaidece, mas a humildade antecede a honra. Antes da queda de uma pessoa, pode saber que antes daquela pessoa levar um tombo tão grande, viver uma humilhação terrível, ela deixou o orgulho, a vaidade tomar conta dela. Mas, quando você vê uma pessoa sendo honrada, pode ter certeza que por trás tinha uma atitude de humildade. Porque Deus se opõe aos orgulhosos, frustra e derrota. Todos eles. Mas dá graça, favor, bênção aos humildes. Quando vem o orgulho, chega a desgraça. Mas a sabedoria está com os humildes. Quando vem o orgulho, pode saber que vai chegar a desgraça. Mas a sabedoria está com os humildes. E sabedoria, o princípio da sabedoria é temer a Deus. A sabedoria está com os humildes. E humildade é ouvir a Deus. Dar crédito à palavra de Deus. Dar atenção à voz de Deus. A palavra de Deus tem que ter peso na nossa vida. O orgulho vem antes da destruição. Quando você vê a vida de uma pessoa ser destruída, pode saber que ali tinha um coração orgulhoso. O espírito altivo. Eu sei da minha vida, não me dê conselhos. Tem gente que você quer ajudar a pessoa. Não, eu sei da minha vida. Está quebrando a cara, está tropeçando nas próprias pernas. Não preciso. Logo você vai ver. Isso aqui, ó.
O orgulho vem antes da destruição. O espírito altivo, antes da queda. E a queda é grande. A vergonha é grande. Só tem um jeito. Ao invés de rasgar as roupas, ter um comportamento dramático, religioso, emocional, você rasgar o coração e se humilhar. E fazer o que tem que fazer. O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Eu vou fazer. Dei um passo errado fora de Deus? Vou retroceder. Vou me humilhar. Vou admitir. Vou me posicionar da maneira certa. Vou dar condições para Deus se manifestar na minha vida. Vou me humilhar. Você quer vitória? Se humilha. Eu quero vitória? Qual é o caminho da vitória? Rasgar meu coração, me arrepender, me humilhar, me alinhar com Deus, obedecer o que Ele vem falando, cuidar do que Ele me manda cuidar, parar de quebrar princípios. Tem gente que quer vitória quebrando todos os princípios. Não honra pai, não honra mãe, não honra o cônjuge, não honra a família. Você sabia que a Bíblia diz que quem não cuida da família é pior do que o incrédulo? E já negou a fé? Não é dizimista, não é ofertante, está perguntando por que a minha vida está assim. Por que eu dou 2 passos para frente, 4 para trás? Talvez você é uma pessoa tão orgulhosa. Tem desprezado todos os bons conselhos, não ouve quem pode te ajudar. Para ouvir quem não está nem aí com você e na hora do vamos ver não vai estar com você. Vive de forma egoísta, não pensa em ninguém, não quer nem saber de honrar o que Deus mandou honrar. A Bíblia manda você honrar a sua família, honrar os seus pais, para que a Bíblia diz, é o primeiro mandamento com promessa, honra teu pai e tua mãe para que te vás bem e prolongues teus dias na terra. Você quer sucesso e ter vida longa? Honra pai e mãe. A Bíblia diz assim, cuida da sua esposa, trata ela com honra, senão suas orações não vão ser ouvidas. Honra o seu cônjuge. Honra o seu cônjuge. A mulher honra o seu marido, o marido honra a sua esposa, os filhos honram os pais cuidam dos filhos, que são a herança do Senhor. Tem gente que vive em rebelião. Vive em rebelião. Não respeita a autoridade, não respeita a hierarquia. Toca em ungido. Não dizima, não oferta, não prioriza a Deus. Que Jesus mandou fazer. Busca em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. E todas as coisas serão acrescentadas. Aí a pessoa pergunta, por que a minha vida não vai? Deus não vem em primeiro lugar. Quer dizer, não honra princípios. Não honra. E aí pergunta por quê? Por quê? Está passando por cima de coisas básicas da palavra de Deus. E está perguntando por que a minha vida está assim. E o que está por trás? Orgulho. Olhar altivo. Olha aqui. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 55 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor reprova, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas.
reconstruiu os altares idólatras que seu pai Ezequias havia demolido. Ergueu altares para os Baalins e fez postes sagrados. Inclinou-se diante de todos os exércitos celestes e lhes prestou culto. Construiu altares no templo do Senhor, do qual o Senhor tinha dito: meu nome permanecerá para sempre em Jerusalém. Pensa um sujeito, talvez o pior rei da Bíblia. Terrível. E não dá para entender. Filho de Ezequias, quando ele assumiu o trono, ele foi desfazendo tudo que o pai tinha feito. Nos pátios do templo do Senhor, ele construiu altares para todos os exércitos celestes. Chegou a queimar seus filhos em sacrifício no vale de Ben-Rinom. Praticou feitiçaria, adivinhação e magia. Recorreu a médiuns e aos que consultavam os espíritos. Fez o que o Senhor reprova, provocando a ira. Ele tomou a imagem esculpida que havia feito e a colocou no templo, do qual Deus tinha dito a Davi e a seu filho Salomão: neste templo em Jerusalém, que escolhi entre todas as tribos de Israel, porém meu nome para sempre. Quer dizer, usou tudo que era para louvar a Deus para o mal. Tudo. A vida dele, a nação, o reinado, o templo, tudo. Deixou aquilo assim numa tragédia. Tudo que era para honrar a Deus, adorar a Deus, ele usou dessa maneira aqui, ó, para profanar. Não farei os pés dos israelitas deixarem novamente a terra que dei aos seus antepassados, se tão somente tiverem o cuidado de fazer tudo o que lhes ordenei em todas as leis, decretos e ordenanças dados por meio de Moisés. Manassés, porém, desencaminhou Judá e o povo de Jerusalém ao ponto de fazerem pior do que as nações que o Senhor havia destruído diante dos israelitas. Parece assim, você para e pensa assim: meu Deus, eles fizeram pior do que aqueles ímpios. Pior. O Senhor falou a Manassés e a seu povo, mas não lhe deram atenção. O Senhor falou. Você vê que uma pessoa perdida, desviada, ela pode fazer pior do que aquele que nunca entrou dentro de uma igreja. Fizeram pior. O Senhor mandou a palavra, o Senhor falou a Manassés e a seu povo, mas não lhe deram atenção. A palavra vem. O Senhor manda a palavra. Por isso o Senhor enviou contra eles, o Senhor mudou as circunstâncias. Os comandantes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés, colocaram-lhe um gancho no nariz e algemas de bronze e o levaram para a Babilônia. Precisava disso? Não podia ter ouvido a palavra? Não. Precisou ter um gancho no nariz, algemas de bronze e agora numa masmorra. Acabou a vida dele. Em sua angústia, ele buscou o favor do Senhor. Ah, então ele sempre soube onde buscar. Ele sabia o que fazer? Sabia. Por que não fez antes? Porque tem gente que é assim. Tem gente que é assim. Não tem outro jeito. Se ela não viveu uma situação extrema, ela não se curva, ela não se humilha, ela não se arrepende, ela não faz o que funciona, ela não escolhe o caminho da vida. Em sua angústia, ele buscou o favor do Senhor, o seu Deus. Agora, ele chama de meu Deus. Até então, estava buscando um monte de outras coisas. E desencaminhando pessoas. Causou uma tragédia. Mas agora ele viu que a vida dele tinha acabado. O que ele teve que fazer? O que todo mundo tem que fazer se quiser sair desse tipo de situação.
todo mundo. Não tem outro caminho. Só tem um jeito. Só tem um meio, escolher o caminho da vida. Que é se humilhar, e se humilhar, buscar Deus. Em sua angústia, ele buscou o favor do Senhor, o seu Deus, e humilhou-se muito. Humilhou-se muito. A Bíblia não exagera. Ela quer mostrar que ele se humilhou de uma maneira que ele rasgou o coração dele. Ele se colocou inteiramente, ele botou a boca no pó. Ele se humilhou muito, ele entregou tudo, ele abriu mão de tudo, entregou tudo, ouviu a Deus, se curvou, buscou a Deus. Humilhou-se muito diante do Deus dos seus antepassados. Quando ele orou, porque ele se humilhou de verdade, o Senhor o ouviu e atendeu o seu pedido e o trouxe de volta a Jerusalém e a seu reino. E assim Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Assim, depois de se humilhar muito, Deus mostrou o favor dele na vida de Manassés, o pior rei. Então aqui mostra que tem jeito quando nós nos humilhamos. Não é o fim, ele pode nos restituir, ele pode nos livrar. Ele pode, se nós reconhecermos que ele é Deus, ele é a saída, ele é o único meio de nós termos uma vida de paz. E assim, Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Depois disso, ele reconstruiu e aumentou a altura do muro externo da cidade de Davi, a oeste da fonte de Gion no vale, até a entrada da porta do peixe, em torno da colina de Ofel. Também pôs comandantes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Manassés tirou do templo do Senhor os deuses estrangeiros e a imagem que havia colocado lá, bem como todos os altares idólatras que havia construído na colina do templo e em Jerusalém, jogou-os fora da cidade. Ou seja, ele agora viveu o resto da vida dele para tentar limpar a bagunça que ele tinha feito, consertar toda aquela bagunça que ele tinha feito. Ele agora voltou para fazer o caminho certo e passou a vida dele fazendo aquilo que ele sabia que era o certo e que ele deveria ter feito desde o início. Ouça Deus. Você quer terminar esse ano e começar o ano que vem de forma gloriosa? Se humilha diante da potente mão do Senhor. E ele vai te socorrer. Se ele socorreu Manassés, ele pode socorrer você. E pode te restituir. E você ainda pode ter um final de ano cheio de paz, de alegria. E começar 2023 num outro nível. Se humilha. A palavra é essa. Humilhai-vos perante a potente mão do Senhor, para que ao seu tempo ele te exalte. Esse é o caminho. Esse é o caminho da vida. Se humilhar diante de Deus. Ouça a voz do Espírito, acate, e você verá o que Deus pode fazer por uma pessoa que se curva diante dele com o coração quebrantado. Se humilha diante do Senhor. Bem-aventurados os humildes. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para a gente orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida amada, querida que está comigo. E o meu pedido é que essa palavra tenha entrado e inundado os corações. E que nenhuma pessoa consiga ficar da mesma forma e viver da mesma maneira. Mas que corações tenham sido tomados nesse momento de tal forma que cada pessoa que ora comigo esteja se curvando totalmente diante do Senhor. Com o coração aberto, rasgado diante do Senhor. Eu oro para que essa palavra tenha vestido cada um e que eu possa ter boas notícias de corações quebrantados, humildes,
vivendo restituições poderosas. Eu abençoo lares e famílias, todos que enviaram seus pedidos por oração. Peço vitórias, mudanças, que através desse entendimento, escolhendo o caminho da vida, o Senhor vai poder derramar favor. E eu creio em favor, muito favor, restituições poderosas nesse final de ano maravilhoso. Muito obrigada por tudo. Abençoo os meus amigos e companheiros semeadores e eu profetizo o dom da riqueza, da prosperidade, uma unção de conquista, uma unção 10 vezes mais. Oro para que o Senhor dê mentes sábias, inteligentes, tementes. E onde esse programa estiver chegando, que vidas tenham sido tomadas por essa palavra, impactadas e já tenham se curvado diante do Senhor para viver um novo tempo. Porque o Senhor se opõe aos orgulhosos, frustra e derrota, mas o Senhor dá favor, bênção, graça aos humildes. Muito obrigada por tudo. Peço a tua bênção, dou a minha bênção. Obrigada, amém, amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 32969449. Rua Taquari 995 na Moca é onde nós estamos hoje às 7 ao meio-dia. O clamor do propósito da mudança. Amanhã eu vou estar às 9 com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus e o clamor do propósito da mudança. E nós vamos de glória em glória. Conta com a gente, é um prazer servir. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Quanto vale uma alma? Qual o seu propósito de vida? Não é o que fazemos de vez em quando que traz resultados, mas sim o que fazemos constantemente. Nós somos o Ministério Mudança de Vida, a mudança permanente, uma luz no fim do túnel. Acompanhe as nossas redes sociais. Estamos no YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Getter, Parler, TikTok, Telegram. Divulgue a palavra de Deus por todas as formas.